Prefeito, bom dia. Bem-vindo à Rádio Gaúcha mais uma vez. Vou convidar o senhor para ouvir. Véspera da mais bela aniversariante do mundo, Porto Alegre. Véspera, né? Amanhã já. Sim, véspera. É, isso aí. 253 anos. 253, isso aí. A dona do pôr do sol mais bonito. Sem dúvida alguma. Disparado. Sim, disparado. Lucas Abate, bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. A gente desde cedo está circulando pela área central de Porto Alegre para conferir essa situação do lixo, principalmente nesses pontos perto de contêineres, como no local que eu estou aqui, na Avenida Getúlio Vargas, com a 17 de junho, no bairro Menino Deus. Aliás, Andressa, nesse ponto que eu escolhi porque tinha uma pilha de lixo orgânico ali, a gente via muito resíduo, parece até mesmo de restaurante, resto de cebola, de outros alimentos que estavam espalhados pela rua. E agora mesmo, cerca de 5 minutos, chegou uma equipe do DMLU e fez a limpeza por aqui. Até esse é um relato que a gente traz, Andressa, porque circulando hoje, parece que hoje, nessa terça-feira, a situação até está um pouco melhor do que a gente verificava e os nossos ouvintes relatavam ao longo da segunda-feira. Mas mesmo assim, a gente encontra os problemas concentrados no bairro Menino Deus, foi onde eu encontrei mais pontos de acúmulo de lixo, e os moradores com quem eu conversei, a maioria relata o seguinte, Andressa, que mesmo com os contêineres verdes, que são para resíduos recicláveis, ainda se tem muito descarte irregular de produtos recicláveis no contêiner cinza, que é aquele antigo só para lixo orgânico. E o que acontece? Muitos catadores, pessoas em situação de rua, acabam revirando esse lixo, deixando o orgânico no chão para retirar alguma latinha, alguma garrafa e levar para a reciclagem. Inclusive, conversei há pouco com o Fabiano, que está em situação de rua aqui nas imediações, e ele disse pra gente o que ele encontra quando mexe no container cinza. Vamos ouvir. Chega a mexer nos lixos? Às vezes sim. Às vezes sim, a gente procura às vezes uma lata, alguma coisa assim, né? De repente se tiver alguma coisa reciclável, assim, que tiver assim meio que acessível, assim, a gente pega, né? Reciclar, né? Fazer um dinheirinho, né? Encontra muita coisa misturada? Ah, bastante, né? Bastante resto de comida, né? Caco de vidro também, né? Bastante coisa reciclável e orgânica misturada. Então esse é um problema que até os moradores relataram pra gente, Andressa, que acaba misturando. Isso atrai esses catadores que fazem o recolhimento. Inclusive a gente flagrou uma cena deles de um entrando e retirando garrafa PET de dentro do lixo orgânico, sendo que tem um container para lixo reciclável bem do lado, Andressa. Prefeito, como fazer a população entender também que é principalmente parte sua separar o lixo, colocar no equipamento correto, para que o morador de rua, a pessoa em situação de vulnerabilidade, nem procure ali porque sabe que ali não vai ter resto de comida, por exemplo. Bom dia mais uma vez. Bom, primeiro, um abraço a vocês aqui, Rosane, Giane e Andressa, dizer o seguinte, e os nossos ouvintes, que é a razão, né, de estarmos aqui. Tá? Bom, eu estou aqui para falar um pouco da nossa cidade. É claro que o prefeito vindo na rádio, que vem são problemas e tem que apontar soluções, né? A cidade tem 93 bairros. Esse sistema de container veio de 2011, um sistema antigo. Nós fizemos uma licitação e estamos fazendo um teste nos 4 bairros, né, que envolve aí Centro Histórico, Cidade Baixa, Praia de Belas e Menino Deus, colocando ao lado desses contêineres de lixo orgânico os contêineres de lixo seco e fazendo uma campanha forte nas redes para as pessoas, então, a partir desse contêiner, porque a gente ouvia muito dizer, olha, precisa ter um segundo container. Então o segundo container está aí, estou disposto a estender para outros bairros esse container, mas nós estamos na fase teste. Bom, também nós colocamos desses 2.500 containers, nós estamos ainda numa fase de implementação, 450 deles para o orgânico, é o chamado boca de lobo, que dificulta a entrada nesse container orgânico. Então, na medida em que também esses containers for dando certo, a gente não vai mudar os containers, vai mudar só as tampas do container, né? Agora, o apelo que eu faço aqui numa rádio que tem milhares de ouvintes de todo o mundo, especialmente em Porto Alegre, que todo esse esforço, né, de gestão, de recurso público no aniversário da cidade, a melhor contribuição é o cidadão, primeiro, ter 2 lixeiras dentro de casa.
Porque eu escuto muita gente do comércio dentro de casa, não, prefeito, eu às vezes entro num bar e vejo uma lixeira só e o cara diz que separa o lixo. Não, porque no final da tarde eu separo. Não é verdade. Não é verdade. Então, para separar tem que ter 2 lixeiras e tem que ter também o seguinte, né? Por exemplo, o cara vai lá, tomou um Danone, passa uma águazinha lá, bota lá, uma garrafa, bota lá, PET, bota lá, entendeu? Então, às vezes, eu botar um papel também no meio do lixo seco e tem água. Não, tudo isso é muito fácil de fazer. E aí tem que acompanhar. No caso dos containers, ficou muito fácil ao descer, coloca os 2 sacos, o orgânico no lugar. Aliás, até gravei um vídeo esses dias mostrando isso. Ó, peguei uma garrafa, botei no seco, peguei um lixo orgânico e botei no outro. Quer dizer, agora, a população fazendo isso é a contribuição da população. E aí nós temos que recolher na hora certa, da maneira certa, e nós não vamos desistir. São 3 containers que já foram incendiados. A guarda está na rua, as câmeras estão sendo todas fiscalizadas, nós não vamos desistir. Esse modelo novo foi buscado aonde? Funciona? Esse outro modelo que vai entrar, o do anticatador, que tem aquele espaço menor? É do mundo, esse modelo não é inventado aqui. Esses containers são feitos lá na Itália, espalhados pelo mundo. Eu vou lançar nesse segundo mandato, como eu fui autor da Lei das Carroças, vocês acho que lembram disso, né? A gente teve um programa bastante robusto lá nos carroceiros e ele estava atrelado aos carrinheiros. Bom, e esse projeto não deu seguimento nos próximos 4 anos que saímos do governo, depois veio pandemia, e o nosso compromisso é lançar um projeto robusto agora para os carrinheiros. O que seria um projeto robusto? Porque eu me lembro, o senhor foi o autor da lei que proibiu as carroças puxadas a cavalo. Só que elas foram simplesmente substituídas pelas pessoas que carregam elas mesmas, puxam a carga de lixo. E essas pessoas, naturalmente, se elas tivessem um emprego, se elas tivessem uma ocupação melhor, certamente elas não estariam subindo lomba acima com isso. Então, eu lhe pergunto, prefeito, o que seria esse projeto robusto e como é que se insere essas pessoas ou no mercado de trabalho ou numa cooperativa de reciclagem formal? Rosane, o Brasil precisa de crescimento econômico e combater as desigualdades sociais. Eu acho que esses 2 pilares são fundamentais do Iapoque ao Chuí. Tá? O programa que deu certo dos carroceiros, acho que nem todos os carroceiros passaram a ser carrinheiros. Eu conheço muitos que não fizeram isso. Nós investimos naquela época 18 milhões para fazer primeiro muitos cursos. Eu me lembro que a família do carroceiro tinha direito a 3 cursos para poder tentar inserir no mercado. Depois, os assistentes sociais, eles colocaram muita gente no BPC, Benefício Continuado, né? Tivemos parceria com as empresas também, para essas empresas acolherem, né? E eu estou disposto nesse programa, inclusive, talvez criar uma bolsa também, né? É claro que o dinheiro sempre é limitado, nós estamos saindo de uma tragédia climática, ainda tem muita gente do Sadia Solidária. Então, esse projeto está sendo desenhado, pegando um modelo que vem lá dos carroceiros, né? Olhando para os recursos existentes, e nós vamos oferecer essas opções, porque realmente é um drama social da cidade. Eu reconheço isso, e não é só aqui, não é só aqui. Agora, cidades precisam ter regras de convivência. Se não tem regra de convivência, não tem cidade para viver. Então, nós vamos continuar trabalhando com os containers, vamos continuar onde não tem container, apelando para separar o lixo, porque o lixo seco também é recolhido em toda a cidade. Vamos apostar na questão social. Agora, nós não vamos desistir. Em relação às novas lixeiras, essas anticatador, como tem sido chamadas, que tem uma boca menor para colocar o lixo seco, elas já estão sendo colocadas? Essa não é seco. Tem as aqui tem a verde agora, né? A verde já está... São duas, são o seguinte, são 3 containers hoje, né? O container tradicional é aquele que era antes, que hoje 2050 a tampa é a mesma. E tem 450 que é para lixo orgânico, chamado Boca de Lobo. Sim. Esses estão sendo instalados e, na medida em que eles forem dando certo, dificulta então que os catadores acessem esse container, porque hoje tu acessa a tampa grande e você pega tudo. Na Boca de Lobo você diminui. Então nós vamos trocando essas tampas na medida em que for dando certo. O terceiro container é o container só para lixo seco, e tem um quarto em fase de teste que é de vidros, que também está espalhado, alguns deles pela cidade. Então a gente vai fazer um processo gradativo, educacional e investimento. Investimento que não é barato, é pesado, né? Mas vamos tocar, não? Porque o Lucas nos relata na rua que alguns moradores já aprenderam a abrir esse verde, que é o que tem uma boca menor.
Não, ele não pode abrir. Mas foi aberto, a gente tem a foto. Não, ele aqui, pode quebrar ele é de polietileno, mas ele não, eles quebraram a tampa. Não tem tampa, ele tem o de garrafa, o lixo seco ali, ele não tem tampa, ele só coloca. Mas o encaixe eles abriram, a gente tem a foto ali na nossa transmissão em vídeo, que eles conseguiram derrubar e desfazer o encaixe. Aliás, prefeito, esse é o nosso principal assunto hoje, né? As pessoas reclamam de muita sujeira na cidade, não só por isso, pela violação dos containers, mas também porque há regiões que parecem totalmente abandonadas. Eu, no sábado à noite, testemunhei isso, passei para ir lá na Arena do Grêmio no sábado à noite, ali a voluntários está um horror. E aí até o Uber que me levou falou assim, a prefeitura limpou isso aqui há 2 dias e está todo tomado de novo de lixo. Essa é uma zona que não tem saída mesmo. A prefeitura tem alguma coisa que possa fazer nessa região que virou uma Cracolândia, na verdade? Rosane, eu acho que o desafio ali do Humaitá, né, não é único, né? Isso é aqui pertinho da rodoviária ainda, na Voluntários, então, aqui perto da saída para Castelo Branco. Santa Terezinha, né, um exemplo, né, na Voluntária, bem esquina com a Ramiro, né? São famílias que vivem, né, da separação do lixo, né? No caso da Arena do Grêmio, não é isso, né? Ali são focos de lixo. Eu tinha um terreno municipal que nós já cercamos, né? Mas eles colocam o lixo no leito da Voluntária ao longo do tempo, né? E evidentemente o caminhão de lixo passa todo dia, às vezes até 2 vezes por dia. Nós estamos trabalhando ali um galpão de reciclagem, né, para aquela região, e é um trabalho permanente. Agora, vou te dizer assim, é um enxuga-gelo todo dia, mas também se nós formos em outras regiões da cidade, nós temos ainda muitos focos de lixo. Então, não há outro caminho, né? Nós vamos continuar limpando a cidade, né? Conversando com as pessoas, mas há uma dificuldade enorme, né? De milhares de pessoas que não se conscientizam que esse não é o caminho, né? Porque se o caminhão passa, o lixo tem que ficar na porta da casa e não amontoado em algum lugar, entendeu? Porque ele passa em todas as ruas. Bom, prefeito, falar sobre limpeza da cidade aí mais um pouquinho mais elevado, que é dos fios nos postes. Assunto que a gente fala já há anos. E começou a ser feita uma retirada, mas ainda num ritmo muito lento. Antes da enchente, na enchente piorou. E a situação está complicada. Nos últimos dias nós tivemos um caso de um menino, né, que estava andando de bicicleta e pegou o fio no pescoço dele, prefeito. Sim. Como é que está essa força-tarefa com a CE Equatorial, com as operadoras de telefonia, Ministério Público participando? Sei que é uma série de reuniões, mas ao fim e ao cabo a gente continua andando pela rua e a situação parece estar cada vez pior. Regiane, nós vamos falar de problemas, daqui a pouco vamos falar de soluções também, mas vamos enfrentar os problemas, né? Assim, ó. Eu falo problema esperando que o senhor traga a solução. Primeiro, assim, ó, não tem milagre para nada, né? Nós temos 116 mil postes instalados pela cidade de iluminação pública. Os postes eram da CE pública, hoje da CE Equatorial, e esses fios são instalados nesses postes. Então tem responsabilidade compartilhada. Nós temos mais de 100 empresas que prestam serviços, muitas oficiais e muitas clandestinas. Nós já fizemos todos os tipos de tentativa de negociações. Eles comparecem com mais advogados nessas audiências. Quando tu propõe um acordo na justiça e aparece mais advogado, e eu sou advogado, de que pessoas que podem resolver, é sinal que não querem resolver. E eu quero dizer uma palavra muito, sabe que eu não gosto de dizer, tem muito vigarista nessas empresas de telefonia. Porque não é justo que elas ganhem dinheiro, que elas ganharam e emporcalhem uma cidade. Eu vou começar a dar nome a essas empresas. Eu tenho sido, né, puxado para não fazer isso, mas eu vou dar a lista delas. O senhor tem os nomes? Tem os nomes. Pode começar agora, prefeito. Porque não é possível que essas empresas que prestam serviço, então, aparece 4 nos mutirões, 2 nos mutirões. A justiça determina os mutirões. Os mutirões digamos assim, a passo de tartaruga. Eu estou com 2, 3 caminhões que é pago pela prefeitura e vou lançar uma licitação, porque eu também não posso colocar uma pessoa que não tem IPI, que não tem a qualificação e possa morrer tirando um fio. Não posso fazer isso.
Entendeu? Então isso é uma coisa que deveria ser acompanhado pela CE juntamente com as companhias, porque elas têm a obrigação de fazer isso. E eu não tenho outro caminho, vou ter que cobrar essa conta da justiça, porque também eles não vão pagar. Mas os postos são da concessionária. No caso de Porto Alegre é CE, porque esse é um problema nacional, né? De Porto Alegre é CE, em outras cidades é RGE, enfim, outras concessionárias. O senhor disse que tem empresas clandestinas, o senhor chamou inclusive de empresas vigaristas. Como é que elas vão lá e colocam os fios? Como a CE deixa? Elas vão lá e colocam, porque elas saem colocando na cidade, colocou um de 40, 50 anos. Porque assim, não tirar... E tá né? lá, e não tá lá. Deveria então, tirar, mas não tira. Não mas tira. Coloca, como é que coloca? Não só tem que tirar, como tem que ter um destino esses fios, porque esses fios eu vou ter que pagar um depósito para receber esses fios, porque eu tenho que dar um destino final. Nós agora estamos pensando em botar os que nós estamos tirando perto do Porto Seco para tentar resolver parcialmente esse processo. Então, é o seguinte, eu espero, né, que a Justiça julgue esse processo rapidamente, no processo de conciliação, e que imponha a responsabilidade de quem botou os fios retirar. Porque as pessoas vêm, ganham dinheiro na cidade, botam o dinheiro no bolso e deixa a conta para o contribuinte pagar. Isso, então imagina o dinheiro que estamos aí com os bilhões que não tem na saúde. Eu vou ter que tirar o dinheiro da saúde das pessoas para pagar recolhimento de fio? Não está correto isso, não? Prefeito, saúde, quero entrar com o senhor na área da saúde. O senhor chamou a atenção dos prefeitos da região metropolitana que mandam os seus moradores para cá. Tudo bem, em caso de oncologia tem que vir mesmo, mas em caso de dor de barriga, gripe, febre, que não deveriam estar nos pronto-atendimentos aqui de Porto Alegre nas emergências. Teve reunião com o governador Eduardo Leite ontem. O senhor disse que vai procurar o ministro Padilha. O que mais é possível fazer para aliviar as emergências de Porto Alegre? Eu acho muito oportuno entrar nesse tema, né? Primeiro é importante dizer que o SUS é tripartite, tem responsabilidade da União, dos estados e dos municípios, né? Os gestos e qualquer vinda de recurso é muito importante, mas o furo é muito mais embaixo nesse processo. Eu vou começar por um tema dolorido, chamado UTIs de queimados. Porto Alegre hoje, nos últimos anos, tem uma média de 10 UTIs de queimadas ocupadas. 70% desta ocupação, ela vem do interior ou da Grande Porto Alegre. Hoje, a União banca R$ 800 a diária em 4 UTIs, o Estado banca 330 em 4 UTIs. Isso significa 1.130. Significa, então, que 6.800 e poucos reais por dia de cada UTI é a prefeitura sozinha que banca. Então, ontem o governador, num gesto importante, esteve conosco dizendo, olha, eu vou multiplicar por 3. Então, se ele multiplicar por 3, ele vai bancar R$ 1.000 por UTI por dia. A União banca em 4, 1.800, significa que a prefeitura tem que bancar 6.200 por dia. Então, essa conta não fecha. O dinheiro para completar as UPAs, muito importante, porque nós temos 2 UPAs que estamos sem dinheiro para terminar, que é a da Lomba do Pinheiro e da Bom Jesus, mas uma UPA habilitada, esta UPA custa 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000, a Cruzeiro, que é o pronto atendimento, é 3,5, ela dá 600.000, mas vai levar 6, 7 meses. Então, o nosso desafio é passar esse ano. Por quê? Porque nós diminuímos receita e aumentamos o gasto. Então, qual é a nossa proposta bem concreta, assim? Eu vou procurar semana que vem de novo o governador, ele fez o gesto, eu tinha ido a Arita com os secretários, ele fez o gesto de vir lá na prefeitura, eu achei ótimo, e vou procurá-lo na semana que vem, como vou procurar o ministro Padilha, como vou continuar as visitas aos prefeitos da Grande Porto Alegre. Na sexta-feira eu estou o dia todo visitando. Porque é importante que as cidades da região metropolitana também tenham a credibilidade no sistema de saúde para as pessoas procurarem essas cidades, né? Então, assim, qual é a nossa proposta concreta, né? Primeiro, eu quero criar uma Câmara de Compensação. Nós somos referência para 200 municípios do Rio Grande do Sul, então está correto. Aquela alta complexidade que Porto Alegre tem que atender, mesmo que a tabela do SUS esteja desfasada, eu não vou descumprir contrato. A dor não tem fronteira. Então, tá bem, por mais que o custo, parte desse custo da referência nós estamos bancando com o dinheiro municipal, com os incentivos. Agora, o que eu não vou permitir mais é bancar custo daqueles municípios que recebem o recurso, que não são referência de município e não pagam um centavo a Porto Alegre. Isso não está correto, isso não é justo. Então, eu quero uma Câmara de Compensação, sim. E nós temos como? Nós temos um BI que controla tudo que entra, tudo que sai, paciente, quanto tempo fica, está lá, é tudo transparente, vocês acompanham isso, não?
O segundo, nós temos que ter um consórcio da Grande Porto Alegre. Por quê? Vamos lá, né? Se o sistema de Alvorada não está bem, eu reconheço a dor de Alvorada, de Cachoeirinha, a dor, né, de Gravataí e tantas outras dores. Agora é o seguinte, eu não posso... É que esse paciente que deveria, na média, na baixíssima complexidade, ou até na emergência ser atendido lá, vem para cá. E o recurso vai para lá. Então nós temos que ter aqui um consórcio metropolitano que hoje não tem. Então nós precisamos encontrar soluções. Eu acho que a solução é com o diálogo e construção e com transparência. Nós estamos visitando os prefeitos, o governador, o ministro. Estou propondo 2 audiências públicas. Eu quero participar presencialmente na Assembleia Legislativa, né, que a Assembleia, se ela entender, chamar os prefeitos, a favor, as associações, e na Câmara Municipal, para que nós possamos juntos encontrar soluções. Estamos de volta. No intervalo já deu mais meia entrevista aqui, né, Rosane, perguntando de temas importantes. Quero que o senhor resuma para a gente o rumo da educação nesse início de ano, criação de vagas também para as creches, para as crianças. Olha, Andresa, eu reconheci na campanha eleitoral, né, deficiências da educação, tive a humildade de fazer isso. Acho que, né, eu sou um gestor que tem a capacidade de reconhecer quando tem falhas. O nosso compromisso é de zerar essas filas do ensino infantil, vamos trabalhar muito por isso, e melhorar a qualidade do ensino, né? Então, nós estamos aí com um conjunto de medidas que nós lançamos sob a liderança do nosso secretário Pascoal, que tem mostrado um secretário muito eficiente. Já chegou na Câmara, ou está chegando na Câmara, o projeto de credenciamento dos nossos diretores. E eu quero aqui reafirmar que nós não vamos nomear ninguém que não seja professor. E esses professores credenciados poderão ficar lá tantos quantos anos forem bons prestadores de serviço como gestores, né? Está chegando na Câmara, ou já chegou na Câmara também, um abono de R$500 para 350 ou 400 professores, que é do primeiro e segundo ano, que é o Alfabetiza Mais Poa, né? E também estamos preparando um aumento de verba para as escolas, porque elas reclamam muito do seu dia a dia, do poda da grama, das questões do seu, né, dia a dia, do gasto com as escolas, e estamos fazendo reformas em várias escolas. E a PPP da Escola Bem Cuidada saiu já do Tribunal de Contas, está numa fase agora de final ali para o lançamento do edital. Significa que nós, se ela tiver sucesso, você vai tirar da mão dos gestores o dia a dia dessa questão do telhado, do vazamento, do vaso, da escola bem cuidada, e aí a diretora fica com a pedagogia. Então nós estamos tocando o nosso compromisso da educação, de entregar uma educação melhor no final dos 4 anos. Prefeito, tem uma promessa de campanha sua do primeiro governo ainda, que as pessoas cobram muito aqui, e eu quero atualizar com o senhor, que é em relação a pressionar os responsáveis por arrumar as calçadas. Tanto calçadas de prédios públicos quanto de prédios privados, que o senhor até chegou a anunciar uma época que a prefeitura faria a calçada e cobraria do dono do imóvel. Mas o que nós temos na prática hoje é que as pessoas com dificuldade de locomoção tropeçam porque as calçadas estão esburacadas, horríveis, para dizer o mínimo. Olha, Rosane, é o seguinte, realmente a cidade tem 3.200 quilômetros de vias. Você imagina a calçada dos dois lados. É claro que tem estrada de chão batido, tem becos, né? Mas aqui nós estamos falando assim de bairros de IPTU caro, do centro histórico. Então assim, a nossa intenção continua sendo lançar um projeto piloto, né, para ver se a gente convence as pessoas de fazer uma calçada padrão. Não tem dinheiro para fazer todas as calçadas de Porto Alegre. Agora, nós temos dificuldades em várias calçadas com as árvores que estão nas calçadas. Então, também tem que... né, cada caso é um caso. Então, tu entra ali, por exemplo, na Marquês do Herval, por exemplo, aquelas árvores maravilhosas, mas todas as calçadas estouradas. Então, você tem que... Nessas situações, tu tem que fazer uma opção, pela calçada ou pelas árvores, né? Então, isso também, tudo tem que estar dentro desse contexto. Agora, realmente eu reconheço o mobiliário urbano de Porto Alegre, nós temos que melhorar o mobiliário urbano. Tá? Acho que nós abrimos demais, tem que restringir. Eu não sou favorável de zero, porque acho que criaria um problema, mas eu acho que tem que restringir um pouco mais. Tá? Restringir o quê? Eu acho que hoje tu tem mobiliário espalhado, placas demais, propagandas demais, entendeu? Eu acho que tem que restringir um pouco, né? Começando
pelas placas da própria prefeitura, mas eu respondo a tua pergunta, né? Nós criamos um programa Cidade Bem Cuidada, eu tirei a Andressa do meu gabinete, coloquei lá na Andressa sou eu, Andressa é ela. E ela saiu do meu gabinete, ela está cuidando desse projeto. Hoje, por exemplo, ontem ela me mandou uma foto, por exemplo, de uma calçada fazendo na esquina da Ramiro Barcelo em direção a Santa Terezinha. Eu andei por lá, vi que lá estava ruim, hoje ela me mandou, olha, essa calçada vai ser de asfalto, mas é melhor do que chão batido. Então vai ter novidades aí pela frente. Agora, nós precisamos contar com a parceria da sociedade. Não tem como fazer um projeto só da prefeitura, então vai ter avanço nesse sentido. Não? Mas é no sentido assim de a prefeitura contrata uma empresa, ela constrói a calçada e cobra de quem tem que pagar. Assim, nós não estamos falando, prefeito, aqui de nas vilas, eu sei que é horrível e sei que as pessoas não têm poder aquisitivo. Tá? Mas nós estamos falando de bairros de alto poder aquisitivo. Eu quero fazer no centro um projeto piloto. Eu tenho dito para o Schirmer, que é nosso prefeito do centro, eu quero fazer uma rua do centro histórico com um padrão de calçada. O centro está feio, né, prefeito? Aqui a minha observação, a entrada de Porto Alegre cinza. E aí? Não, eu sou um bom leitor da sua coluna. Tá, e o que o senhor achou? A coluna lá na Zero Hora dizendo que o centro está... O senhor falou assim, também do secretário César Schirmer, ele falou de um projeto que estava sendo construído. Então, como é que está? Em que pé está isso? Que um projeto estava sendo construído para dar incentivo, para ocupar o centro, para se mudar de centro. Algum incentivo que acabou na vida real, não acontece. Hoje falta moradores do centro e comércio no centro. E sem moradores, sem comércio no centro, o centro não vive. Agora, são tantas coisas, né, mas não tem tempo para tudo. Mas assim, eu tinha dois caminhos nessa questão das obras do centro. Ou de novo fazer um projeto ou executar o que estava lá, que veio do governo anterior. Então eu executei. Eu acho que daqui a 60 dias, eu quero voltar aqui, vou voltar sempre, quando tiver o mobiliário na Andradas, na Borges de Medeiros, nos outros lugares, eu acho que vocês vão ter um outro olhar sobre a cidade, porque hoje nem os postes de iluminação estão no lugar certo. Então a obra não está completa. Então, não é a bela obra, mas é muito melhor do que estava antes. Bom, o esqueletão vai chegar ao final, eu tenho que dar um destino àquilo também. O viaduto Otávio Rocha vai chegar ao final, vai ser outra conquista. O gasômetro, nós estamos agora acolhendo já a Bienal, que vai ser acolhida e vai ter inclusive um evento também do Salto Santo lá dentro. Então, assim, e o projeto dos incentivos de impostos para o pessoal veja o seguinte, morar, a gente reformar deu no centro, vai ter algumas atividades comerciais e que não surtiu efeito. Então nós estamos, o Schirmer está cuidando disso, né? Aí, por exemplo, a questão do IPTU, né? Eu estou disposto a discutir o IPTU. Agora, eu não posso dar mais um desconto de IPTU e não ter retorno. Então, o projeto não pode ser só uma coisa. E o ITBI? Não, isso é ITBI, é IPTU, outros incentivos, mas tem que resultar em ocupação da cidade. Ainda não está claro isso que vai ter esse resultado, então por enquanto não está certo que vai ser feito esse projeto. Tem já lei anterior para algumas atividades. Algumas atividades, mas a ideia era ampliar, né? Agora, assim, um projeto mais robusto, né, é que a enchente trouxe, né, dificuldades enormes, então nós estamos redesenhando uma série de coisas. Não? E trazendo um outro assunto do intervalo que o senhor comentou aqui, qual é o incentivo que o senhor vai manter para os mercadeiros, ali para as bancas do mercado público? A gente isentou o TPU, que é o termo de permissão de uso, que é um aluguel de maio ao final do ano, 100%, eles pagaram o condomínio, tá? E agora, esse ano, nós vamos dar 50% de desconto até o final do ano e eles pagarão o condomínio, né, com uma diferença dos que foram atingidos, dos que não foram atingidos. Tudo isso para você ter um mercado público que funcione, mas a contrapartida é que tem em rodízio definitivamente a abertura do mercado público. Eu também vou abrir o Paço Municipal, correto? Aos domingos, para ter uma atratividade no centro a mais, porque ali tem o Museu do Paço. Então, com isso, você ter mais vida urbana na cidade. Os restaurantes estão funcionando, mas tem que ter bancas funcionando. E se me permite, Rosane, nós estamos terminando aqui, né? Terminando. Tá. Eu tenho que lhe perguntar ainda sobre o sistema de contenção, né? Mas também, mas eu queria só convidar a população a dizer que nós temos todas essas dificuldades que vocês estão dizendo aqui,
Mas eu sou um otimista. Eu acho que Porto Alegre tem rumo. Temos que ser, né? Uma cidade que nasceu com o comércio, com a navegação, que foi industrial, desindustrializou, que é serviço, e hoje é uma cidade que pulsa. Eu sou muito otimista em relação a Porto Alegre. Acho que as dores da enchente foram de todos os gaúchos, e nossa especialmente, e nós vamos superar juntos. Então, estou muito alegre, né? Digamos assim, é o aniversário da superação e da solidariedade. Nós estamos vivendo um período de muita estiagem, então não vimos o problema de entupimento de bueiros porque não chove. Mas a dúvida dos nossos ouvintes é, e agora? Se começar a temporada de chuvas, os bueiros estão limpos, as casas de bomba estão funcionando, dá pra gente dormir tranquilo, Sim. prefeito? Deixa eu dizer, todas as casas estão funcionando, tem geradores na maioria delas. Quando falta uma energia, nem todas as bombas funcionam, porque a capacidade do gerador não é 100% para aquelas bombas. Os bueiros estão sendo limpos em toda a cidade, especialmente na zona alagada. Agora eu quero dizer o seguinte: alagava antes das enchentes de maio ou não alagava? Alagava e a gente sempre cobrava aqui. Bom, e cobravam, né? Como eu me lembro, por exemplo, né, em 2004, 2005, as pessoas andando de jet ski no meio de vento, né? E tantos outros locais. Então a cidade foi avançando, né? Muitas obras pesadas. A obra mais pesada que tem hoje é o Arroio Areia. Esses empréstimos que nós temos aí, boa parte deles dialoga direto com a drenagem urbana, que é uma responsabilidade da prefeitura. O governo compreendeu e aceitou o nosso PAC, que ainda não saiu do papel, mas isso também é a médio e longo prazo. Eu acho que eu estou voltando junto com o governador da Holanda, a gente não copia e não cola, né, nada. O DIC deles lá, o primeiro tem 1000 anos, então, mas tem um sistema que ao longo desses 1000 anos eles têm engenharia, eles têm universidade, eles têm um casamento perfeito entre o governo federal e locais, quer dizer, então nós temos que esse desastre fazer um Rio Grande melhor e cidades melhores. Então o nosso desafio dos 4 anos, temos muitos, mas um deles eu quero, na nossa gestão, deixar um sistema mais robusto e com obras que, com certeza, futurísticas, nem todas elas estarão prontas, e quem vai me suceder, com certeza, é projeto de município e não de governo. Deixa eu fazer um exercício aqui pra gente encerrar mesmo, que os nossos ouvintes sempre fazem. Se chover, tomara que não, né? Mês que vem, o aeroporto, se chover naquele volume, o aeroporto vai alagar de novo, o 4º distrito vai alagar de novo, o menino Deus. Se chover naquele nível, vai, bom, né? Deixa eu dizer o seguinte, as obras de recuperação de cheias, nós recém estamos terminando, vamos terminar em julho o DIC da Fiergs. Nós vamos terminar o DIC do Sarandi, que agora nós estamos removendo, acolhendo 57 casas, mas não esquece que vazou água em 25 lugares. Então, os portões, nós fechamos 3 comportas. Ontem abrimos lá, há 5 dias atrás, mais 2 licitações. Já tem contestação na justiça, né? Empresários entraram para as casas de bomba de 50 milhões. Ontem chamei uma reunião emergencial do DEMAI para conversar sobre isso. Voltaremos a essa reunião de novo. Então as obras estão acontecendo. Agora, foram fechadas 3, serão fechadas 8, né? 7,5, provavelmente, porque aquela do Portão 14 vão fechar metade. Tá. Então, essas até quando? Então, essas saiu agora mais 3 ou 4 que tem, né, empresa licitada, né? Falta, mas foi para a justiça. Então eu estou respondendo o mandato de segurança, né? Espero que o juiz dê ganho de causa para nós, tá? E tem as casas de bomba. Agora tem, por exemplo, o DIC perto do aeroporto, tem perto lá na divisa com Canoas, outro problema, que aí tem um DIC mais complicado, tem a Cis Brasil que vazou água de Cachoeirinha para cá. Então tem muitas obras que são agora e tem obras que são futuristas. Aqueles 6,5 milhões que o governo federal depositou vai enfrentar para nós uma obra essencial na Zona Norte, chamada Arroio Feijó. Tá, mas se vier uma chuva naquele volume, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Veja, é o seguinte, primeiro... Esperamos que não e tudo indica que não, né? Tudo indica que não. Agora, eu quero dizer que a cidade está preparada para as chuvas normais. Então, agora, o desastre climático que aconteceu foi acima da média e o sistema provou que não estava preparado para isso. Então, você tem que refazer o sistema velho no sistema a partir das enchentes e fazer um sistema novo onde não tem proteção. Então, isso tudo está dentro da nossa programação. Estamos trabalhando fortemente para isso, não?
Prefeito Sebastião Melo, ficaram muitos assuntos, o senhor com certeza sabe disso. Para uma próxima entrevista, a gente tem o compromisso de trazê-lo aqui de tempo em tempo para falar com os nossos ouvintes, para falar com a comunidade aqui de Porto Alegre. Muito obrigada, bom dia para o senhor. Bom dia, e hoje tem um churrasco solidário feito por voluntários em frente ao mercado público. Me deu conta lá o Ronaldo que já tem hoje, nesse momento, lá uma fila de quase 1.000 pessoas. Sério? Nossa. Meu Deus. E vai chegar a 4.000. Opa, o senhor vai para lá depois? Eu quero agradecer a todos que doaram a carne, que doaram o pão. E, aliás, lá tem engenheiro, tem advogado, tem um punhado de gente. Eu até ganhei um avental, eu vou sair, estou indo para a Zona Sul agora e volto para lá para também ajudar. Então tá bom. Obrigada, prefeito Sebastião Melo. Cumprimentamos pelo aniversário da cidade, né? Esperamos... Eu esqueci de dizer uma coisa. Eu quero pedir excusa à população de Porto Alegre. Eu saio hoje de noite, fui chamado pelo ministro Haddad, juntamente com o prefeito Paes, o prefeito Ricardo Nunes, o prefeito Edivaldo, para tratar sobre o Comitê Federativo da Reforma Tributária. Então eu saio hoje de noite, tem reunião amanhã com o ministro e volto de noite. Então, mas eu acho que também... Vem só para janta do aniversário. É uma homenagem à cidade, o prefeito está trabalhando pela cidade. Obrigada, prefeito Sebastião Melo.